Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Aqui quem vos fala é o seu amigo pastor Alessio de Moraes. Quero tratar nesta ocasião sobre um tema bastante pertinente aos nossos dias, porque há muitas especulações acerca da pessoa do anticristo e eu vejo de alguma forma que há um exagero em algumas citações, em alguns pensamentos. Nós temos uma divisão teológica, são 3 linhas de pensamentos escatológicos. Eu sou da pré-tribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e somos majoritário, ou seja, o número dos que creem desta forma são a maioria. E, enfim, respeitando toda e qualquer visão e pensamento teológico diferenciado do nosso, mas defendendo com afinco, com certeza aquilo que cremos, porque falamos do que temos ouvido e do que cremos, né, e visto. Meus irmãos, então há uma especulação. Uns dizem, né? Alguns eu vejo alguns pregadores, inclusive aí de nome conhecido nacionalmente e internacionalmente, e algum grupo religioso também afirmando que o anticristo seria o presidente francês Emmanuel Macron, e colocando uma data, salvo engano, dia 14 de março, de maio, alguma coisa referida a isso. Pois bem, ao meu ver, eu acredito que há uma dificuldade de eu entender isso como verdade. Mas primeiro eu vou explicar quem é o anticristo, como nós podemos parar para pensar nisso e também nos preocuparmos de não cairmos em alguns ensinos, por mais que a intenção pode ser boa, mas a consistência ela é fraca, frágil e facilmente se esvaira, né? Então eu quero que nós nós vamos falar hoje sobre a pessoa do anticristo. É claro que poucas coisas, não quero gastar muito tempo, porque precisaríamos aí de muito tempo para falar com propriedade cada detalhe específico. Vamos usar a palavra, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, algumas anotações, para que nós possamos pensar. Primeiramente, eu quero dizer que o próprio livro do Apocalipse, que é a Revelação, demorou cerca de 400 anos para ser aceito como canônico. E na sua época, já em torno ali da sua época, já gerava muitos atritos e conflitos acerca dessa situação. Então o assunto é bastante importante, necessário, interessante, e você vai ouvir agora de uma forma especial, talvez de uma forma que você ainda não ouviu, ok? Ou da forma que você já ouviu, mas é importante você guardar essas informações para a glória de Deus. Então vamos lá? Vamos falar então sobre quando é que o anticristo vai surgir. Quando é que ele vai aparecer? Bom, segundo as escrituras, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, está escrito assim, vamos lá. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículos 6 ao 8. E agora vós sabeis o que o detém, para que no seu tempo próprio seja manifestado. Versículo 7. Porque já o ministério da injustiça está operando, e somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Versículo de número 8. Então será manifestado o iníquo, a quem o nosso Senhor Jesus desfará pelo sopro de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então, o anticristo ainda não está manifestado, revelado, pelo simples fato que ainda há o que o detém. Quem o detém? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a igreja que está com o Espírito Santo, ainda detém a manifestação do homem da iniquidade, do iníquo, do anticristo. Então, por isso que se o Espírito Santo o detém, como que ele vai se revelar, sendo que o Espírito Santo está entre nós?
Não pode. Ele só poderá ser revelado depois que o Espírito Santo for tirado. O Espírito Santo só vai ser tirado da terra quando a igreja também for tirada. Por isso eu creio no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Segunda coisa, ele vai dizer em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, que eu também quero ler para vocês. Ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim, mas certamente primeiro virá a apostasia e será manifestado o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição. Então, quando é que ele vai surgir? Quando a igreja for tirada dessa terra. Então, o cenário estará pronto para que ele possa se revelar e ser revelado. Então, enquanto a igreja estiver aqui, nós não precisamos preocupar com o anticristo. Nós temos que preocupar com a mensagem da salvação, da advertência e anunciar o reino de Deus, dizer que é chegado o reino de Deus, ok? Então, enquanto essa apostasia, porque até uma maneira de pensar sobre essa apostasia, que é a saída, a retirada, alguns pensadores, teólogos chegam a dizer que essa palavra apostasia não quer dizer exatamente sobre apostatar da fé, mas quer dizer como a saída da igreja, a apostasia, a saída da igreja e a revelação do iníquo, ou alguns pensam que essa apostasia generalizará. Então, quando isso acontecer, a igreja tem que ser tirada, ela não pode ficar, porque ela não vai cair na apostasia. A igreja de Cristo não vai cair na apostasia. E qual é o nome desse anticristo? Pastor, o senhor tem um nome dele? Tem, eu não, as escrituras têm. Vamos lá, então, eu gostaria que você... Quem será o anticristo? Primeiro vamos saber quem será. Segundo o que está escrito em Daniel 11, versículo 37, eu quero ler com você, na Bíblia Sagrada, ele será um homem, Daniel, capítulo 11, e o versículo de número 37, que diz assim: e não terá respeito dos deuses, Daniel 7, versículo 7 ao 8, está escrito assim, depois disso eu continuava olhando, Daniel está tendo uma visão, né? Eu continuava olhando, deixa eu olhar para você aqui, a Bíblia Sagrada. E depois disso eu continuava olhando na visão da noite que o quarto animal, eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, pisava os pés os que sobejavam, era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Estão falando do anticristo, né? Ele será um homem no quesito biológico, certo? Mas na sua opção sexual, ele será um homossexual. Você sabia disso? O anticristo será um homossexual. Veja comigo o que está escrito em Daniel, agora sim no capítulo 11, vamos para o capítulo 11 de Daniel, e no versículo de número 37, agora o versículo 37, que diz assim, e não terá respeito aos deuses de seus pais, não respeitará a religião de seus pais, certo? Nem terá o amor, não terá respeito ao amor das mulheres, nem qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Então isso revela ele será um homem afeminado, certo? E não terá respeito ao amor das mulheres. Então, E qual será o seu nome? Agora eu gostaria que você prestasse atenção, qual será o nome desse anticristo? Aí nós vamos ler o que está escrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo é o de número 8. Vamos lá. Já lemos. Então será manifestado, número 1, o iníquo, o qual o Senhor desfará com o sopro de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então nós vejamos, falando da segunda vinda, porque Cristo primeiro terá reunião com a igreja, o arrebatamento, na sua primeira manifestação, e na segunda vinda que virá, então, em glória. Qual
qual é o nome desse anticristo, tá? O nome anticristo também revela o seu caráter, você deve pensar nisso, que ele quer dizer contra Cristo, mas também quer dizer semelhante a Cristo. Essa é uma expressão que nos 7 anos da grande tribulação, nos 3 primeiros anos que haverá a falsa paz, ele se revelará como o Messias, como o Cristo, entendeu? E dos 3 anos e meio final a máscara cai, ele se revela então contra Deus, contra Cristo, contra todo tipo de culto que você puder pensar. Então, olhando aqui algumas anotaçõezinhas, vamos lá. Ele também será chamado de o Assírio. Isso está em Isaías. Isso está em Isaías, capítulo 10, do 5 ao 6. E capítulo 10, 25 ao 33 também diz, certo? Ele será o chifre pequeno, que nós acabamos de ler de Daniel 7, 8. Também será chamado de o rei feroz. Também será o outro príncipe, que está em Daniel 7, 26, o rei feroz, Daniel 8, 23. O homem do pecado, que está em 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 8. O ímpio, 2 Tessalonicenses 2, do 2 ao 8. O filho da perdição, que está também em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 8. O príncipe que há de vir, que está em Daniel 9, versículo 26. O rei que faz segundo a sua própria vontade, que está em Daniel 11, versículo 36. Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, segundo João 7. O assolador, Daniel 9, versículo 27. Então, esses são os nomes dados ao anticristo. Então, eu acredito que, primeiro, por algumas características que vamos falar dele agora, o anticristo vai surgir como o mesmo poder de Nabucodonosor, no capítulo 7 de Daniel, versículo 4 e 8. No poder do reino, da conquista, do império, ele será implacável e terá a astúcia dos medos e persas para conquistar, a velocidade dos gregos, a inteligência, a sagacidade também dos gregos. E tem uma coisa importante, a Bíblia diz que ele lhe deu uma boca para falar, ele será poderoso nos seus discursos, terá um discurso extraordinário. É claro que, segundo o próprio Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, ele vai usar do artimanho da operação do erro e da mentira, porque ele estará no ministério da mentira, então ele será muito bom no seu discurso. Então algumas pessoas dizem que é o Trump. Equivocado, ele não tem um bom discurso. Bolsonaro, muito menos. Macron piorou, inclusive na ONU, ele ficou quase com poucas pessoas para ouvir o seu discurso. Não é uma pessoa que atrai para si os olhares. Então, ao meu ver, está eliminada a possibilidade deles. Quero dizer bem claro a minha posição relacionada a isso. Então, quais as características dele? Ele terá o reino poderoso como o de Nabucodonosor, terá a astúcia dos medos e persas e terá ainda a velocidade para conquistar de Alexandre o Grande, que a gente sabe disso, e o seu governo depois dos 3 anos e meio será como o de Roma, será misturado com ferro e barro. Ferro falando da sua injustiça, da sua ferocidade, e barro falando da sua corrupção e da sua fragilidade que haverá. Essas características que eu chamo de as características do anticristo, eu também quero que você compartilhe comigo o seguinte, no capítulo 2, Tessalonicenses, ainda voltando, como será o seu governo? O seu governo será cheio de autoridades, Apocalipse 13, terá o ódio de Caim, capítulo 4 de Gênesis, versículo 4 a 8, a ganância de Golias, a ganância e a sagacidade de Balaão, Números 31, 16, a blasfema de Golias, 1 Samuel 17, do 8 ao 11, mas será lançado fora do seu império. O diabo, o Satanás, que não é o anticristo, tá? O anticristo é uma besta, o Satanás é o que estará no mar, é outra história. O diabo será o seu inspirador, o falso profeta, o seu amigo e amante. Você entendeu? O falso profeta será amigo e amante do anticristo. Mas vamos deixar só que em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 12, a história do amante é outra história. Ele será homossexual, ele dividirá o seu reino com seus amantes. Mas é outra história, eu só quero falar, você frisa no que eu estou dizendo aqui sobre
quem é verdadeiramente esse anticristo e quando ele se revelará, ok? E qual é a característica dele? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, que é objeto de culto. Não se opõe apenas contra o verdadeiro Deus, mas contra todos que são chamados Deus das nações. Como nós vimos lá, não terá respeito aos deuses de seus pais, e o texto vai dizer que era feito de ouro, de prata, de bronze, de pedra, e nesse sentido aí, ele não terá respeito, ele lutará contra todo tipo de Deus, porque ele colocará na mente de muitas pessoas que ele é o próprio Deus. Aí veja aqui o que eu estou dizendo para vocês, o versículo 4, o qual se opõe, se levanta tudo o que se chama Deus, e que é objeto de culto. Então ele também fará guerra aos que adoram ídolos. Ele também lutará para destruir a falsa igreja, que é uma outra história. Não vou falar sobre isso agora, certo? Estou falando sobre o anticristo. E ele se assentará no templo como Deus. Ele será recebido como o Hamashia em Israel. Então, e será conhecido como Deus. E então ele se assentará no lugar de Deus. E se levantar-se-á e mostra-se-á como se fosse o próprio Deus. Haverá então um problema com Israel. Depois dos 3 anos e meio a máscara cai, como eu disse, os sacerdotes vão reconhecer que ele não é. Então haverá uma perseguição ferrenha contra os judeus. Então, a grande razão da igreja ir para o arrebatamento é porque o Espírito Santo que está na igreja, junto com a igreja, detém o anticristo. Então, se ela ficar, o anticristo não se revela. Então, ela sai para que ele possa se revelar, tá certo? E, para finalizarmos aí, uma das marcas do anticristo, ele mentirá. Alguns dizem que ele será judeu, mas nesse estudo aqui, ele mentirá que será judeu, mentirá para os judeus, mentirá para o mundo inteiro, pois atuará segundo o caráter de Satanás, que é o pai da própria mentira. Então, quem é o anticristo? Então, nós não devemos ficar, a minha preocupação é o seguinte, não devemos ficar aí afirmando e finalizando coisas que a Bíblia não nos dá o direito. Há uma suspeição, por exemplo, uma suspeição minha particular, minha particular. Particularmente, se fosse para me suspeitar de alguém, como que teria alguma das características desse anticristo, eu particularmente tinha a minha suspeição de Barack Obama, porque ele sim tem algumas características, não estou dizendo que ele é e nem que ele será. Não podemos afirmar o que a Bíblia não afirma, baseado em algumas teses, em algumas suposições. Então, quem é o anticristo? O anticristo é o homem do pecado, é o iníquo, que só se revelará mesmo ao mundo depois que a igreja for tirada da terra. Então não se preocupe em achar nomes, achar a pessoa quem é e quando será isso. Se preocupe em se preparar para que quando o arrebatamento acontecer, você e eu, nós podemos subir, estarmos junto com Cristo. Espero aí ter contribuído para o seu conhecimento. Peço a você que curta, compartilhe essa mensagem. Esta informação vai ajudar muita gente, muitas pessoas, muitas vidas, e você precisa nos auxiliar nisso. Se inscreva em nosso canal, leve essa palavra, esse esclarecimento à mente das pessoas. É claro que não é de forma completa, é apenas alguns minutos aí, e eu peço você, no nome de Jesus, que seja nosso parceiro, nosso companheiro, nosso amigo nesta jornada. Que Deus em Cristo te abençoe. Está aí o pastor Alessio de Moraes, se você quer convidá-lo para um evento na sua igreja. Nosso telefone é 659-9606-2284. Nós estaremos aí pregando a palavra, ensinando e fazendo aquilo que Deus colocar em nosso coração e que você precisar. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, permitindo Deus.